Bom, queria dar boas-vindas, falar que essa live vai ter um conteúdo bem bacana, vai ser um conteúdo de novidades sobre a Citrix, falando um pouco do novo licenciamento. No final, a gente vai ter demonstrações técnicas, falando e mostrando na prática sobre os nossos produtos, como pode ajudar aí a impulsionar a sua estratégia de entrega de aplicações e desktops e tudo isso com segurança. A gente vai ter um bate-bola bem legal aqui. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Gabriel Amorim, eu atuo aqui no time de pré-vendas da Populus e estamos com duas pessoas ilustres aqui, que vai participar dessa live também. Vou começar aqui pelo João, que está aqui junto comigo no estúdio, e depois eu chaveio ali para o Bravin, que está remoto. Então, João, obrigado Opa. aí pelo seu tempo, obrigado pela participação dessa live de hoje. Fica à vontade de se apresentar aí para a turma. Poxa, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, abrir esse espaço para falar um pouquinho da estrutura de Citrix, né? Prazer estar também com o Bravin, tá aí remoto, mas está sempre presente com a gente aqui no escritório. Bom, para quem não me conhece, eu sou do time de engenharia da Citrix, né? Então, eu trabalho ali na parte técnica, mas na parte de pré-venda também, né? Então, eu explico como as coisas funcionam, a parte de arquitetura, né, dos nossos projetos, e é isso. Maravilha. Fala, Brava. Perfeito. Fala pessoal, Thiago Bravin, pré-vendas aqui na Populus. Por uma questão de agenda, não pude estar presente. Eu gostaria de que meu escritório agora fosse a praia, tá? Que aí acho que combina, que o pessoal acha que eu fico aqui no Rio, eu vivo na praia. Mas não deu, então vai ser de casa mesmo. Mas é isso, senhores. Vamos lá. Maravilha, Brava. Show de bola. Pessoal, um outro ponto, né? Não sei se todos estão sabendo, mas a gente tem uma programação de uma maratona de lives que vai acontecer nas próximas semanas até o final de setembro. Nós tivemos o primeiro start na segunda-feira, que foi uma live de Vim. Hoje, quarta-feira, nós estamos abordando ali sobre Citrix, né? Na sexta-feira teremos uma live de Freshworks. E todas as semanas, pessoal, a gente vai divulgar a programação semanal. Então, fiquem ligados no LinkedIn da Populus, nas redes sociais, porque vai ter muito assunto legal. Vai ter lives que são mais técnicas, que são mais práticas, lives que têm presença de clientes contando alguns cases de sucesso, é, é, projetos que ajudaram ali a impulsionar a tecnologia na companhia. Então, até o final de setembro vai ter bastante conteúdo legal, tá? Muitos de vocês aqui que eu estou observando participaram da live de segunda, então vai ser um conteúdo bem dinâmico e fiquem ligados, vão acompanhando as redes sociais da Populus para ver todas as divulgações, né? Semana que vem teremos mais três, na semana seguinte mais três, até o final de setembro. E a ideia é levar essa mensagem atualizadas dos fabricantes, de novidades e trazer experiências práticas que a gente está vivendo aí no mercado, né? Bom, então, sem mais delongas, né? Vamos dar início ao nosso conteúdo, né? O Bravin remoto lá no Rio de Janeiro, mas a gente tendo uma interação conjunta junto com o João aqui que está no estúdio da Populus. Perfeito. Todos veem minha imagem aí? Ficou ok aí, pessoal? Sim, Brava, No estamos slide, vendo. né? Legal. É legal. Tá. A ideia desse webinar é o seguinte, pessoal, a gente trouxe o João aqui para ajudar também. O que ocorre, né? Esse ano houve uma mudança no licenciamento da Citrix, muitas coisas novas foram incrementadas, foram adicionadas ao pacote. A entrega foi melhorada, produtos foram melhorados também. Então, esse bate-papo, ele é interessante para posicionar para vocês o que a gente tem de novidade aqui no portfólio, tá? Ao longo da apresentação, a gente vai juntar isso com os pontos de segurança. Hoje, a gente está muito focado em segurança. A maioria dos projetos de Citrix que a gente entrega hoje, ele passa pelo crivo de segurança ou ele é até financiado pela segurança para fazer uma entrega de aplicativos e desktops de forma segura para o teu cliente final, para o teu usuário final, tá? Então, a gente precisa estar sempre caminhando junto com a segurança. Isso vai ser muito falado aqui durante a apresentação. Ao final, a gente faz uma demonstração desses produtos, dessas features que a gente vai mencionar aqui, tá legal? Então, antes de mais nada, a gente tem um slide aqui, primeiramente, para posicionar a Citrix, trazer essa mensagem de quem é a Citrix, frisar isso para vocês. O Joãozinho quer dar uma palavra desse aqui primeiro? Claro, claro. Bravin, o mais importante é que muitas coisas mudaram, né, no licenciamento, né?
os contratos, os números de SKUs, isso mudou fortemente. Então a gente tinha uns 200 SKU, passou para umas 10. Mas o que não mudou é que a gente continua líder, né, no mercado, a entrega ainda de aplicações e desktops seguros, né? Então a gente faz isso há 30 anos, continuamos líderes e se vocês acompanharem, a gente tem um site de atualizações de blogs.citrix.com, é um site que vai mostrando ali o que a gente tem de novidades. É muita coisa. Então, assim, a gente nunca parou no tempo. Agora, mais do que nunca, a gente tem muito investimento para atualizações do software, né? Então, você vai mostrar algumas delas aí para a turma. Então, esse que eu acho que é o ponto importante, né? Os clientes que já utilizam o Citrix hoje já conhecem, né? Mas os que não, sabe que vocês não seriam o laboratório da gente, né? A gente faz isso há muito tempo, continuamos líderes e acho que é isso, né? E faz Estar entre os bem, né, melhores há é um muito ponto tempo. interessante. Acho que acima de tudo faz bem há muito tempo, né? O produto, É, ele desde lá do Metaframe, pioneiro lá, ele já funcionava bem, foi sendo incrementado conforme o tempo passa, e ele foi ajustado para o mundo de agora. Então, atualmente você tem, exemplo básico, né? Você tem muita transferência de imagem, de som, aplicativos de Teams, de Zoom, Webex. Isso funciona dentro do VDI também. E o protocolo da Citrix ele foi incrementado para facilitar esse tipo de entrega também. Então, é pioneiro, é líder e está em constante evolução para se adaptar aos casos de uso modernos, tá? Essa é a não, e mensagem. além disso, também tem a questão do Netscaler, né? Que é nosso braço de networking. E, assim, a gente está presente na maioria das conexões que os usuários fazem no mundo, né? Então, várias coisas do cotidiano que a gente, né, não pode. Você vai mostrar um pouco mais adiante algumas dessas interações, passam por Netscalers, que são nossas appliances de network, balanceamento de carga, WAF, né? Então, isso é muito importante para a gente, né? Tá na vida aí das pessoas, tanto, né, nas empresas, mas até do dia a dia, né? Aplicações cotidianas usando a internet sempre passa por uma appliance Citrix, né? Então, acho que isso é bacana. Perfeito, João. E por muito tempo, né, se a gente for olhar toda a história da Citrix, é legal ver esse posicionamento e essa liderança, porque nessa jornada a gente sempre focou muito em trabalhar a melhor experiência possível do usuário, né? E a Citrix ela sempre direcionou todo o crescimento dos seus produtos e das suas soluções para mais uma vez, né, entregar a melhor experiência para o usuário final, trabalhando de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Então, a nossa pauta sempre foi discursada dentro desses pilares, né? Performance, e experiência do usuário. E nesses últimos anos, e a Live vai ser uma resposta disso, a Citrix ela tem investido muito em segurança, né? Se a gente Perfeito. for olhar o mercado nos últimos 4 anos, 80% dos investimentos em tecnologia das companhias estão pautadas para a área de segurança. Então é legal que a abordagem de Citrix ele não é só para o time de UX ou o time de infraestrutura, mas também ligado ao time de segurança que precisa estabelecer um método seguro de acesso remoto às suas aplicações e aos seus desktops. Então, acho que a live de Muito bem. hoje vamos abordar muito forte sobre esse ponto, né? Perfeito. Muito bem comentado. Beleza. Como que a gente traz isso, né, para vocês aí? Essa palavra aqui, o Zero Trust, tá em ascensão, né? Tá uma palavra que você joga no Google aí, tá sendo comentada em tudo quanto é lugar, né? E a Citrix, ela faz Zero Trust desde seus primórdios, né? Se a gente for pensar no conceito de Zero Trust, que é basicamente o quê? Você tem zero confiança naquelas redes ali em volta da aplicação. Então, basicamente, você desconfia de tudo. E o que significa em termos práticos, né? Quando a gente transporta aqui para o Citrix, significa o seguinte: você vai entregar um aplicativo virtualizado, um desktop virtualizado. Hoje, tradicionalmente, você vai usar alguma coisa como VPN, você vai entregar um remote desktop. Só que qual é o problema desses caras, né? Você tem uma conexão direta entre o endpoint do usuário, seja ele dentro da empresa, seja fora da empresa, e aquele servidor, aquele back-end ali está exposto para esse usuário. Então, você conectou esse endpoint do usuário numa VPN, ele vai se comunicar com essa rede, como se estivesse lá dentro. E ele pode usar isso para explorar, para poder fazer scan na rede, para poder pular para outros servidores de ataque. Então, o que o Zero Trust faz é o seguinte: basicamente,
colocado aqui no Citrix, basicamente é o seguinte: eu vou entregar um aplicativo, vou entregar um desktop para o usuário, não existe uma conexão direta entre esse usuário e o servidor de back-end. É tudo encapsulado via 443. Então, quando eu entrego um VDI que parece um RDP, não tem ali a porta do RDP aberta, 3389, direto entre o componente, que é o endpoint, e o servidor. Eu tenho o protocolo da Citrix encapsulando tudo via 443. Eu tenho o SaaS da Citrix, o Gateway, ele fica no meio dessa comunicação, então ele absorve ataques, absorve tentativas ali dentro, tá bom? Além disso, eu faço toda a análise postural do endpoint. Então, a gente tem uma jornada, você não precisa habilitar tudo ao mesmo tempo, a gente está te dando as ferramentas e a gente vai crescendo essa jornada de segurança à medida que for interessante para a sua empresa. Então, na jornada de segurança, hoje em dia é muito interessante você fazer uma análise de identidade de postura, que é o quê? O usuário pegou o notebook da empresa, que tem o antivírus da empresa, que está atualizado, que tem os baselines de segurança, ele pode conectar no Citrix tranquilamente e acessar os seus aplicativos, diversos aplicativos que ele queira acessar. O usuário pegou um notebook dele, não tem o antivírus da empresa, não tem controle de segurança, não tem update, eu tenho duas opções. Eu posso negar o acesso dele, ou eu posso acesse, porém você só vai ver esses 3 aplicativos aqui que são mais simples. Isso é análise postural, tá? E isso entra no conceito de Zero Trust. Eu não confio plenamente naquele usuário, porque aquele usuário, aquela credencial, ela pode ser vazada, ela pode ser roubada, aquele usuário pode não ser ele mesmo. Então a ideia do Zero Trust é trazer um aspecto de segurança onde eu não vou confiar plenamente em ninguém e eu vou fazer análises em todo esse caminho para julgar se aquele cara pode ou não acessar aquele recurso, tá? E o que eu tenho aqui na esquerda de importante é eu preciso prover um acesso facilitado. A segurança, ela tem que sempre caminhar junto com a disponibilidade. Quando eu subo demais a segurança, eu tenho um problema que meu usuário não consegue acessar nada. Se eu libero demais a segurança, meu usuário acessa tudo e eu estou fraco para ataques. Então eu preciso ter um meio termo, eu preciso fazer uma entrega segura e ágil para o meu usuário. Porque, pensem, cara, nosso desafio em Citrix, ele é sempre o usuário que está na ponta. Esse usuário é um usuário do administrativo, é um usuário do RH, ele não tem que ter conhecimentos de TI para operar a ferramenta dele. Ele sabe tudo de planilha, ele sabe tudo do estoque, do SAP, N ferramentas, mas se eu criar dificuldade para esse cara acessar, vai atrapalhar a produtividade dele, vai atrapalhar o acesso dele, ele vai escalar para o gerente, para o diretor, vai parar um setor, vai parar um estoque e por aí vai. Então, toda essa entrega de segurança, ela tem que existir e ela tem que ser ágil, ela tem que ser entregue de forma facilitada, de forma que eu não pare o usuário final. O cara está viajando, ele tem que liberar lá uma nota fiscal, ele não pode ser barrado. Se ele está, obviamente, dentro de todos os controles de segurança, ele não pode ser barrado. Eu não tenho que criar empecilhos para ele acessar o ambiente. Entendeu? Então, qualquer rede eu consigo entregar esses aplicativos e desktops, usuários, aonde quer que eles estejam, qualquer usuário e qualquer device. Isso é importante, o qualquer device, principalmente para quem é administrador, sysadmin aí do domínio, dos servidores. Eu mesmo já trabalhei em uma empresa, eu lidava com os servidores e eu estava viajando e eu precisava resolver um problema urgente e qualquer dispositivo eu consigo rodar o Citrix. Então pode ser, eu estou usando um MacBook, pode ser um notebook. No caso, eu tive que fazer um atendimento de urgência, eu usei meu celular. Então, do próprio celular, eu conectei no recurso que eu queria, fiz lá a minha mudança, fiz lá o suporte de emergência e pronto, resolvi o problema, tá? Então, a gente pode falar, pode ficar à vontade. Não, esse ponto é muito bacana você estar comentando, né? Essa necessidade do acesso remoto. E eu acho que casa muito bem com esse acesso adaptativo, né? Muitas vezes, você, nesse seu momento de folga e tal, quando tem uma crise, você precisa acessar no computador que tem disponível, né? E às vezes esse dispositivo não é um dispositivo que tem ali todos os critérios, né, que a empresa gosta para que faça o acesso. Esses critérios são avaliados pelo Device Posture Check, né? Eu vou validar a postura do dispositivo. Esse é um ponto. Mas você precisa trabalhar, você não está no seu computador de costume, que está no domínio, né? Você já tem seu antivírus da empresa, às vezes um certificado na máquina, tudo protegidinho, do jeito que as empresas gostam de fazer. Às vezes você precisa usar um computador, às vezes, da sua esposa, né? Enfim, de alguém próximo a você. E aí, não só passa o processo do Device Posture, né, para eu validar a postura,
mas nesse caso também é um acesso adaptativo. Você precisou acessar do ambiente que não tem a postura necessária. Mas e aí, você toma um não? Não necessariamente. Com essa parte adaptativa agora, que também, né, tem nesse novo modelo de licenciamento do Citrix, eu posso entregar mesmo, por exemplo, desktop lá seguro para você fazer lá a gestão e corrigir o que está com um problema dentro do ambiente corporativo, mas com restrições. Agora você tem uma marca d'água, agora você não pode copiar e colar nada para fora. Agora você não pode compartilhar a tela, que você vai comentar sobre isso mais para frente também. Ou seja, eu não tiro a produtividade dos coleguinhas, né? Eles se mantêm produtivos. E a gente sabe que mantém as empresas vivas, né, e com rendimento são a produtividade dos colaboradores. Isso é muito Perfeito. importante. A gente não pode nunca tirar a produtividade deles, que é o que a gente faz nesse processo. E fecha o ciclo, né? Poxa, né, consigo fazer ter um critério para entrar dentro da empresa e ter os acessos, né, corporativos, seja ele um usuário terceiro ou um usuário da própria empresa. E mesmo se ele não tem os critérios, ele pode ser produtivo, mas com menos acessos, né? Ou com mais bloqueios, vamos dizer assim. Exatamente. Ótimo ponto, ótimo ponto. Perfeito. E é legal, Bravo, acho que o Vou próximo voltar aqui, slide que você perdão. vai passar já diz isso, né? É o próximo mesmo. Ah, tá, Mostra desculpa, achei que que era nesse aqui. a simplicidade em gerir tudo isso, né? Em habilitar uma feature como essa, em colocar isso em prática para operacionalizar ali a segurança no dia a dia dos usuários, se tornou um processo muito mais simples, né? De gerir de fato. Exatamente, exatamente. Aqui, eu vou fazer um paralelo aqui que é o seguinte, é, outras ferramentas de VDI, ou até mesmo, antigamente, o Citrix, ele entregava toda a parte de gerenciamento mesmo, os servidores dele, Delivery Controller, quem já trabalha sabe esses nomes, Delivery Controller, License Server, isso era instalado no seu ambiente, tá? Ainda pode ser instalado, já explico por quê, tá? Só que hoje eu consigo te fazer uma entrega como um SaaS, né? Então, todos esses componentes que antes você teria que criar servidores, instalar, fazer o sizing, gerenciar ele para estar sempre no ar, hoje você pode entregar direto na Citrix Cloud, tá? Então, o onboarding é mais rápido, a implementação desse ambiente é mais rápida e você desonera a tua equipe que não tem que ficar fazendo update nesses caras, não tem que gerenciar, e é menos custo também, porque no ruim, cada um desses caras aqui é um servidor, com licenciamento e por aí vai, tá? E essa entrega via SaaS, que é o Citrix Cloud, ele me facilita porque ele tem um cara chamado Cloud Connector, que é basicamente o cara que vai juntar a sua cloud de workloads, né, com a Citrix Cloud, que é o painel de gerenciamento, que é essa imagem aqui da direita. Isso me permite fazer o quê? Uma estratégia multi-cloud, onde eu consigo instalar um Cloud Connector no hypervisor ou na cloud que eu quiser, e eu faço a entrega do workload aplicativo que eu quiser. Então, hoje, você pode começar na Azure, por exemplo, cria um Cloud Connector e entrega lá VDIs na Azure via Citrix com todos os controles. Pô, mas eu tô com uma aplicação no on-premises aqui, no VMware, no Hyper-V, no Nutanix, que eu quero entregar também. Eu consigo? Consegue. Você instala um Cloud Connector, aponta essa aplicação e ela vai aparecer no mesmo painel de acesso do usuário. Isso para o usuário, voltando àquele tema da facilidade, é ótimo. Por quê? Porque imagine você ter que entregar diversas aplicações, cada aplicação está num portal diferente, cada acesso, usuário, ó, você quer acessar a aplicação A, você vai para o portal tal, quer a B, vai para o portal tal, você quer o VDI, você tem que acessar lá a Azure. O que eu Perfeito. falei, o usuário, ele não tem que saber isso, tem que facilitar a vida dele. Tá? Então, a proposta da Citrix é criar um workspace com tudo que ele precisa para trabalhar. Isso facilita o quê? O onboard, entrega para terceiros, tá? Então, eu tenho uma empresa terceira que vai prestar um serviço, eu vou ter que instalar um aplicativo na máquina desse terceiro, pô, mas eu não sei nem que máquina é essa, não sei o que tem lá. Cara, Workspace Citrix, o cara vai acessar um portal, usuários sem MFA, vai fazer análise de postura e ele vai ter todos os aplicativos que ele quer que ele precisa para trabalhar sem instalar na máquina dele. O processamento não vai para a máquina dele, o dado não vai para a máquina dele. Se aquele cara tentar extraviar algum dado, a gente tem controle de bloqueio, a gente grava a sessão. Tô dando spoiler, cara, tô à frente, que isso vai ser falado lá na frente. Isso aí. Mas a ideia é fazer uma entrega muito facilitada, tá? Sobre o ponto que eu comentei que ainda pode se instalar on-premises, a gente tem empresas que podem decidir manter esses servidores on-premises.
seja por compliance, seja por uma regra que não pode sair para a internet. A gente tem esse caso, tá? Áreas industriais, por exemplo, tem regras muito estritas de não posso nenhum componente saindo para a internet. Então, eu tenho a possibilidade de instalar esses componentes on-premise e entregar o aplicativo do mesmo jeito, tá? Vai mudar, obviamente, a instalação dele, mas para o usuário final é um portal de acesso com aplicativos e desktops. Desse jeito. Perfeito. Tá bom? É um ponto interessante, Brava, você falando dessa questão do on-premise, é que um dos investimentos que a gente está colocando é fazer com que o ambiente do on-premise seja igual à experiência da cloud em relação à administração, tá? A experiência do usuário é a mesma, né? Basicamente, para o usuário logar lá no Workspace e acessar uma aplicação, é a mesma. Agora, a gente quer trazer a experiência de gestão também, né, para o ambiente on-premise. Então, se você hoje montar um ambiente já na última versão, né, do Citrix para um ambiente on-premise, é praticamente idêntico à parte da cloud, quando você vai fazer a gestão, né, gerir lá quem que vai acessar o que e quando. Facilita também, né, nosso dia a dia, para não mudar muito as cores e simplificar até, né, a nossa gestão, né? Puxa, como é que faz mesmo no on-premise, né? Perfeito. Ou você vai colocar novos os funcionários para fazer a gestão do on-premise na cloud, o cara está acostumado com um lado, com outro. Pronto, agora a gente simplificou tudo isso, trazendo até as features, né, de cloud. Isso. Por exemplo, coisa que a gente lançou recentemente, é fazer o autoscaling em on-premise, né? Antes a gente só fazia em cloud pública, né? Mas surgiu a necessidade de fazer on-premise também, para não ter sempre as máquinas deployadas, né, do verbo deployar. Eu deployo, tu deployas, o tempo todo. Então, essas coisas a gente tem investido muito no on-premise também, para facilitar, né, a gestão do dia a dia. Perfeito, João. Para quem trabalha já com o Citrix há algum tempo aí, veio do on-premise e foi para cloud, o on-premise é uma console, um client server, no Citrix Cloud é HTML5, tá bonitão lá. Então, basicamente, existe agora essa console HTML5 para on-premise também. Aí fica igualzinho mesmo a gerência, tá? Beleza. E o que a gente tem de licenciamento, tá? Que é interessante comentar aqui hoje. A gente tem basicamente, para simplificar, a gente tem basicamente 2 licenciamentos, tá? Nova sopa de letrinha, que a gente tem que decorar, mas esse aqui é até tranquilo. Citrix São só Universal 2 Hybrid agora, Multicloud. mais fácil. É mais fácil. Apelidado de HMC, para os íntimos, tá? E Citrix Platform CPL. O que é isso aqui? O que é a divisão? O Citrix Hybrid Multicloud, que vai ser o foco de hoje, ele reúne as principais features do Citrix, tá? Para 90% dos casos. Tá? Pegamos produtos que antes eram vendidos separadamente, juntamos nesse pacote e eu tenho uma entrega com grande valor para vocês, que já vou explicar o que vem nele. Tá? O Platform, ele é uma entrega mais voltada para o Enterprise, para empresas muito grandes, e ele não tem limites. O que significa? A Citrix, ao invés de você falar para a Citrix, eu quero 2.000 licenças, 3.000 licenças, 10.000 licenças, eu quero acessar o Citrix. E eu vou te entregar tu vai lá no licenciamento, vai estar escrito uma licença. E você tem acesso irrestrito. Se você vai botar 10.000, 20.000, 30.000, não importa, tá? É um pacote voltado para Enterprise que eu te entrego o valor, toma e usa do jeito que você quiser, a quantidade que você quiser, usa tudo, tá bom? Para a maioria dos casos, 90% dos casos, o HMC vai resolver os problemas completamente. E eu já vou Bravin, só explicar. comentar que o Fica à vontade. Platform, não sei se você falou, é para convidados, né? Legal. Então, assim, é uma parceria. Já que a gente está entregando tudo ilimitado, é uma parceria. Então, para clientes que estão usando bastante coisa já de Citrix, a gente convida alguns deles para usar esse Platform, né? Então, é uma coisa mais para parceria, convidados, a gente coloca aí para esses casos. São poucos, né, que usam tanto assim, né? Todos os produtos desse nível, né? 30.000 unidades, enfim. É o que você comentou, que o Universal acho que é para a maioria dos nós como um todo, né? Assim, né? Acho que tem tudo que é necessário na quantidade que for precisa, né? No dia a dia, né? Exatamente. E o que é o foco aqui mesmo, o Universal Hybrid Multicloud, o que eu entrego nessa assinatura aqui, cara, de interessante, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui o laserzinho aqui. Bom, vamos da esquerda para a direita aqui. Esse aqui é o que você já tem hoje,
a virtualização de aplicativos e desktops. O que muda nesse cara? Antigamente, a Citrix ela tinha uma série de licenças. Tinha Virtual Apps em desktops, Virtual Apps Advanced, Advanced Plus, Premium, Silver, Gold, Platinum e vai. Ela simplificou. Você adquire a licença atual, você tem a entrega de Virtual Apps em desktops Premium, completo. Todas as features. É basicamente isso. Então, que a gente vai demonstrar aqui na frente, você quer o Session Recording, que é para gravar a sessão? Você tem. Você quer o Adaptive Access, que é esse cara que julga a postura do usuário e acessa ou não acessa, ou acessa com limites? Tem. Tem esse cara também. Você quer o App Protection? Device Posture. Tem. App Protection? Tem. Basicamente, é o Virtual Apps em desktops liberadão, tá? E o ponto positivo desse cara... Por que é HMC, Hybrid Multicloud? Esse hybrid é porque eu te dou a opção de fazer esse deployment em Citrix Cloud ou on-premise. Então, você precisa instalar on-premise, você adquire esse licenciamento. Você quer usar o benefício da Citrix Cloud, esse licenciamento te atende também. Então, ele é híbrido, né? E funciona em qualquer cloud que vocês precisarem. Bom, a gente vendia a parte antes, né? Agora, exato, coloca tudo junto, tínhamos contratos específicos, né? Agora a gente simplificou. Se for necessário on-premise, está tudo bem. Com a mesma quantidade que você tem ao todo, você pode colocar usuários on-premise e cloud. Exatamente. Junto no pacote, era vendido separado, vem o Endpoint Management. Esse cara aqui é o MDM da Citrix, tá? Então, basicamente, junto com as licenças que você adquiriu do Virtual Apps Desktop do HMC, vem Endpoint Management para você gerenciar seus dispositivos móveis, iPhone, Android. E o que é gerenciar, né? Você faz um enroll desse dispositivo e ele é gerenciado pelo painel aqui da Citrix. Então você pode instalar aplicativos remotos, você pode bloquear o celular, localizar onde ele está, você pode criar políticas de segurança, bloqueia a câmera, conecta no Wi-Fi específico que eu botei aqui. Você gerencia diretamente aqui da cloud. Isso é interessante para quem entrega dispositivos móveis para os colaboradores, e esses caras, obviamente, dispositivo móvel, o nome já diz, ele não está na empresa, ele está rodando, ele pode estar na rua, ele pode estar numa loja, você pode ter N lojas no Brasil, e hoje, se você não tiver um MDM, você vai ter que ligar para esse cara, vai ter que tentar ajudá-lo, guiando a instalar algum aplicativo, atualizar alguma coisa, você faz diretamente aqui do MDM, tá? Do Endpoint Management. O MDM da Citrix já vem no licenciamento, você comprou porque você quer virtualizar aplicativo e entregar, você vai ganhar esse cara aqui junto. Tá legal, bravo. Então, para toda a estratégia de gerenciamento de dispositivos, seja celulares, tablets, Android ou iOS, até mesmo notebooks Windows, né? Desktops Windows, a gente consegue gerenciar com o MDM da Citrix, né? Isso aí. Legal. E um outro ponto, Bravo, até uma pergunta para a gente levantar internamente, né? Caso o cliente ele tenha 300 licenças de Citrix Universal, ele também tem as mesmas 300 para Endpoint Management. Então, ele não consome do mesmo licenciamento do DAS, que a gente chamava anteriormente, né? Então, as licenças do MDM, do Endpoint Manager, ela basicamente é a mesma quantidade que você tem para o usuário acessar as aplicações, certo? Exatamente. Perfeito, muito bem comentado. E sabe o que eu acho legal? Comenta, Gabs, por gentileza, daquele caso de uso bacana com Windows, né? Que você faz um onboard quando o usuário recebe um computador em casa. Perfeito. E ele faz o login e já faz toda a configuração. Comenta, porque eu acho muito bacana. A gente pensa muito em MDM, iOS e Android. Mas esse caso de Windows, que muitas empresas têm, já pode ganhar aí, né? Essa opção, né? Excelente ponto, João. Se a gente pensar no dia a dia, né, quando você compra um novo notebook, um novo desktop, esse dispositivo ele tem que entrar numa linha de preparo, né? No ambiente convencional, normalmente como que é feito? Poxa, você tem que instalar o Windows, você tem que colocar na imagem padrão da empresa, você tem que instalar todos os aplicativos, e isso tudo passa ali pelo time de TI para operacionalizar tudo isso. Só que a gente consegue automatizar, pessoal, o deployment desses novos dispositivos, o onboarding dele, né? Imagine que sua sede de empresa fica em São Paulo, mas você tem colaboradores espalhados por todo o Brasil. Poxa, você sempre tem que centralizar o preparo em um lugar para depois enviar para esse colaborador. O que o João comentou
é que o MDM da Citrix, junto com o Autopilot da Microsoft, a gente consegue automatizar todo o preparo desse desktop. Então, ou seja, você pode mandar direto da fábrica o notebook ou o Limpinho. desktop limpinho, sem nunca ser mexido ou configurado, diretamente para casa do colaborador. E o processo é tão simples que no momento de onboard, a partir do momento que ele coloca o e-mail dele, né, no processo de onboard ali do Windows, do Office 365, esse processo de automação já é iniciado. Então, junto com o Autopilot, ele instala os agentes do Citrix, coloca a máquina no domínio, você instala as aplicações, tudo isso remotamente, né, tendo como requisito uma conexão com a internet. Então, ou seja, facilita a vida operacional do time de TI, você melhora a experiência do usuário, né? Porque você rapidamente atende uma necessidade de negócio que ele busca, né? Um onboard ali de um novo funcionário. Então, o MDM da Citrix não se limita, como o João bem comentou, não se limita somente Boa. aos dispositivos, celulares e tablets. A gente estende isso para desktops também e notebooks Windows. Bem, Isso aí. Pluralsight, talvez você já conheça, eu já usava antes esse site aqui. É um site de estudos, tá? Tem muito material lá de certificação, de estudos dos produtos. E agora tem uma parceria entre Citrix e Pluralsight. Você adquiriu a licença, você tem o direito de entrar lá, logar no Pluralsight e acessar os cursos lá de forma ilimitada, tá bom? Isso serve para estudos próprios, para preparo da tua equipe, vai gerenciar o ambiente, tem lá ensinando a utilizar cada um daqueles produtos lá que você adquiriu, E um tá? ponto interessante, Bravin, que quem já é cliente Citrix já tem direito ao Pluralsight hoje, tá? Legal Não isso aí. precisa nem fazer atualização do contrato. Basta que o usuário esteja dentro da organização, no My Citrix, né, que a gente chama. Então, toda empresa tem um admin, tá? E ele vai lá e adiciona os usuários. Não é a parte de gestão na cloud, é a parte de admin. Então, você vê os contratos, enfim. Lá você adiciona os usuários e você convida eles, você pode marcar uma caixinha que ele tem acesso aos cursos. E aí sim, ele utiliza essa credencial do My Citrix, por exemplo, para entrar no Pluralsight e já consumir ali, né? Treinamentos de Netscaler, Tá. DAS, Endpoint Management e por aí vai, tá? Então, achei uma É, coisa bacana. Quem No já passado é eu paguei cliente esse e cara quiser aqui. fazer No parte, passado. acha o admin lá e pede para que ele adicione vocês. E não é barato, né, Bravo? Não, eu usei para época de certificação de Microsoft Uhum. e tal. Esse cara, ele tem um curso lá técnico muito bom lá. Ensinam bem mesmo. Coisa. O bom é que agora tá na faixa para clientes. Acho que ajuda muito, né? Ajuda. Para gente que tinha que a gente da tecnologia tem que pagar sempre, né? Material de estudo. Que bom que é um a menos, né? Isso aí. E por fim, aqui na torre aqui de virtualização, a gente também libera nesse licenciamento o ZenServer Premium, que é o virtualizador da Citrix. O Citrix Hypervisor voltou o nome ZenServer, era mais bonitinho, gostaram, ficou ZenServer. Que é basicamente o quê? Você tem aí bare metal, você tem que instalar um Hyper-V, instalar um VMware, isso tem um custo, obviamente. Junto do licenciamento, você pode instalar ZenServer Premium, tá? Vem com todas as features do Premium. O único detalhe aqui que é interessante é que ele é voltado para o workload Citrix, tá? Então, vou instalar todo o meu Citrix lá, o VDI. Preciso instalar um print server para o Citrix. Você pode instalar ali, não tem problema nenhum, vai funcionar. Eu só gosto de fazer esse paralelo porque não é para pegar esse cara e transformar na sua produção. Vou botar o SAP ali. Não é legal, tá? A ideia é que esse hypervisor ele é customizado para fazer uma entrega acima de 100% do Citrix, tá? E é A por questões ideia... de suporte também, né, Bravin? Exato. Se eventualmente você precisar de um suporte e for lá um workload que não tem nada de Citrix dentro, você pode não ter suporte, né? Então tem essa Exato. questão também. Mas até o branding dele mudou. Se você entrar lá na página do Zen Server, você vai ver que ele está escrito lá o melhor virtualizador para Citrix. Porque tem features de Citrix que só funcionam lá, tá? Que foram customizadas para ele. Mas é uma solução estável, uma solução interessante aí para a economia, tá? Isso aqui na vertical de virtualização. Esse cara aqui é o que está brilhando os olhos agora, que é o Netscaler, tá? Para quem não conhece esse cara, tá ouvindo esse nome agora, Netscaler já foi chamado de ADC, voltou a ser chamado Netscaler. Voltamos às raízes, é o nome mais conhecido. É um appliance de entrega de quê? De WAF, API Security,
eu entrego load balance, content switching. Em termos práticos, vamos jogar aqui na mesa, ele é o paralelo do F5, tá? Por que é bom falar isso? Porque nesse licenciamento, você vai ter direito a 999 instâncias do Netscaler e 1 terabyte de throughput. Cara, 1 terabyte, a gente não tem empresa no Brasil que bate isso, tá? E 999 instâncias, a gente também não tem empresa que bate isso. E o que isso é importante fazer esse paralelo com o F5, ou com o A10, ou com algum outro appliance que vocês usem hoje, que vocês pagam, tá? Você pode pegar esses caras e absorver dentro do Netscaler. Basicamente é isso. Você vai tirar... Estou gastando 3x aqui nesses caras, nesses 5 appliances de F5, por exemplo, tá? Big IP. Vou mover para o Netscaler e você consegue entregar tudo por aqui por dentro. Você pode criar quantas instâncias você quiser. Opa, ia falar alguma coisa aí? Pode falar. Não, só afirmando mesmo. Quantas instâncias você quiser, tá? Então, quero criar um par de Netscaler para produção, um par para o QA, um par para dev, vai uma... Cria. Quero criar on-premise, quero criar na Azure, na GCP, cria, sem problema algum, tá? Ele tem um cara chamado Netscaler Console, que é o cara que centraliza, você coloca a licença ali e ele distribui entre as caixas de Netscaler. Pode ser appliance virtual, pode ser appliance físico. Pô, você tem algum motivo de ter um appliance físico, você vai comprar o hardware e a gente vai licenciar com esse cara aqui, tá? Então, projetos aí de migração de F5, de A10 para Netscaler, a Populous consegue te ajudar com isso, tá? A gente pega as iRules lá, tem um aplicativo do próprio Netscaler que migra essas regras lá do F5 e a gente consegue fazer uma migração bem facilitada e você vai ter muito valor nesse cara aqui, tá? 1 terabyte, eu duvido que vocês consigam chegar nesse limite aqui, é muita coisa. Muita por coisa segundo, mesmo. né, Bravo? Exatamente. O bom que já está pago dentro dessa solução, né? É Exato. mais um item para ajudar aí no dia a dia. Né? Você cortar, por exemplo, custos com outros players, né? Já estaria dentro do novo licenciamento, uma quantidade praticamente limitada. E uma coisa que você colocou que é legal aí, que é o Netscaler Console. Por que esse cara é tão importante? Toda gestão e observabilidade é feita de maneira centralizada. Isso é muito legal. Então vai subir lá os containers lá com o Netscaler, vai subir os VPX, que são os appliances virtuais, vai colocar caixa, vai espalhar isso em Azure, AWS, Google, Nutanix, whatever. Tudo isso que você sobe, você gerencia por um site só, um console de gestão só. Facilita muito nossa vida. Não ter que ficar ali procurando, né? Todos os nossos penduricalhos aí de Netscaler, de ADCs, e ficar fazendo gestão solta, não. Tem só um cara para gerir. E é o mesmo código para todas as caixas, né? Desde um container de Netscaler até, né, a caixa, é sempre a mesma experiência administrativa, é o mesmo sistema operacional, vamos dizer assim. Então, facilita bastante aí a gerência também. Legal, João. Perfeito, Então, por perfeito. exemplo, preciso fazer um load balance, WAF, um API Gateway on-premises. Essa licença atende. Tem. Poxa, eu tenho a mesma arquitetura na AWS, ou na Azure, ou no GCP. Eu consigo Manda bala. pulverizar isso, né, de forma quase que ilimitada. Quase que limitada, E muito ter bem. uma console única. Única. Gerenciando isso. E essa console única facilita também o seguinte, sempre tem um patch, né, de atualização, segurança, que a gente tem que instalar. Pelo console você faz tudo. Você configura lá como você quer implementar e facilita até isso, né? Legal. Então, é uma bela de uma oportunidade aí, né? De negócio, né? Ter colocado isso no contrato, agora do HMC. Sim, e o ponto aqui importante é que esse cara aqui, ele é tão importante, tão interessante, que pode ser que você venha para o HMC por causa dele. E de quebra você ganha virtualização de aplicativos. Perfeito. A gente tem dois caminhos aqui, né? O caminho tradicional é o cara tá interessado em entregar aplicativos desktops e vai ganhar o resto todo aqui, todo esse valor. Só que isso aqui tá tão interessante, tão vantajoso, que pode ser que você queira contratar isso aqui porque você quer substituir sua ferramenta de load balance, de WAF, ou você não tem, e você vai ganhar os demais. Só que o sponsor do projeto é esse cara aqui, é o Netscaler, tá? É uma possibilidade, tá bom? Perfeito. Bom, vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar no detalhe técnico para eu preparar para a demonstração final, tá? O que a gente vai falar aqui?
o produto mesmo, o que que vem, né? O Citrix Workspace, que é o Virtual Apps em Desktops, o DAIS, tem vários nomes aí, né? É o portal de entrega facilitado para o teu usuário final. E o que que eu entrego nesse portal, né? Ele é um portal web, então o cara lá do notebook dele, do celular dele, do tablet dele, ele vai basicamente digitar isso no navegador ou digitar no próprio aplicativo do Workspace, do Citrix Workspace, e ele vai logar e vai acessar os aplicativos dele. Não tem que instalar nenhum aplicativo. O processamento não está na máquina dele, o dado não está na máquina dele, tá? E isso me traz uma série de vantagens, tanto de performance quanto de segurança. Por quê? Hoje, quando você entrega uma aplicação, você tem que se preocupar com o endpoint do usuário. Ele vai rodar aquela aplicação. A gente tem um caso de uso de Excel, tá? O cara é um varejo, ele tem um Excel, uma planilha que tem uma macro lá que parece que é a NASA que fez, tem 2 milhões de linhas, o cara vai executar aquilo, ele leva cerca de 40 minutos para executar. Então, e tem problemas, porque ele executa isso na máquina, se a máquina travar com meia hora, ele perdeu tempo ali, que a máquina estava travada e perdeu aquele cálculo. Então você pode passar isso para dentro da sessão. Quem vai processar esse cálculo é um servidor que está aqui no back-end, que pode estar no teu virtualizador. Esse servidor, obviamente, ele tem mais performance, ele vai diminuir esse tempo de processamento. E mesmo se o usuário perder a conexão, caiu a internet, né, do cara, a sessão está processando. Assim que ele restaurar a conexão, ele conecta de novo a sessão e aquele cálculo ainda ficou processando. Ele não perdeu, ele não caiu. Então, isso aumenta a produtividade e facilita a vida do usuário, tá bom? E esse servidor que está no back-end processando esses aplicativos, ele é compartilhado. Ele não precisa ser de um usuário só. Então, até porque nem todos os seus usuários vão fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, o servidor está lá disponível, o usuário não sabe, tá? Para entregar a aplicação X, tem 5 servidores. O usuário não tem que saber disso. Ele clica, ele vai cair num servidor, vai processar. O usuário 2 clica, vai processar no outro. E o Citrix faz essa gestão para vocês. Tá legal? Essa entrega, ela é feita sem VPN. A gente não gosta de VPN, a gente não quer usar VPN, tá? Como eu falei lá no começo, toda a entrega é encapsulada via 443. Não existe uma porta liberada entre o back-end e o endpoint do usuário. Ele não faz essa conexão direta. Se algum agente malicioso tentar fazer um ataque, quem vai absorver esse ataque é o front-end da Citrix, não é a sua rede, tá? Porque a única porta que tem liberada é entre o connector e o Citrix Cloud outbound 443. Então, qualquer coisa que o cara tente fazer de ataque, o front-end é a Citrix, não é a tua rede, não tem IP exposto da tua rede que possa sofrer um ataque. Tá? Muito Então, bem uma comentado. segurança mesmo. O gateway fica na Citrix e fica no Brasil, né? No caso é mundo afora. Então, quem toma lá os hits, né? Quem está exposto é o nosso gateway, né? Então facilita muito, não tem que expor nada na rede local e não tem que se preocupar com DDoS, tudo a Citrix faz para vocês. E já vem com a licença, né? Esse gateway. Exatamente. Então facilita muito bem colocado, Bravin. Os dados permanecem no data center, é o que eu tinha mencionado. Então, vocês vão tratar dados sigilosos e extraviou o notebook do usuário, roubaram aquele notebook. O dado não está no notebook dele, o dado está no seu data center, que pode ser gravado para posterior auditoria. A gente tem esse caso de uso, tá? A gente tem casos de uso de um cliente que usa call center e existe problemas de fraude e tem um setor que cuida disso. Ele vê essas gravações, tá? Posteriormente e analisa se houve alguma operação indevida ali. Não só para auditoria, eu tenho um outro caso de uso que usam para troubleshooting. Esse meu usuário, ele entrega no Citrix uma aplicação da indústria, tá? Uma aplicação que tem todo o controle da planta da fábrica, de pressão, de temperatura, etc. e tal. E quando há um problema, o problema ocorreu por volta das 2 horas. Vamos olhar a gravação lá do operador para saber se foi um erro manual ou se foi um erro de sistema. Então, isso ajuda no troubleshooting também. Essas gravações ficam armazenadas e podem ser vistas online, tá? Bem facilitado. Beleza? E, por fim, você vai entregar aplicações e VDIs e desktops virtuais aonde você quiser. Pode ser on-premise, pode ser em cloud pública, você pode juntar clouds. Uma aplicação, para mim, é melhor no GCP, outra aplicação eu botei na OCI. Você consegue entregar nesse portal, o usuário não vai nem saber de onde está vindo. Essa é a ideia. Perfeito.
Perfeito, o Brava. E ver a experiência, né? Para o usuário, ele não sente isso, né? Exatamente. Você demonstrando essa imagem aí que está no slide, poxa, tem várias aplicações ali publicadas. Poxa, eu posso ter aplicação rodando na Azure, na AWS, tem uma aplicação web com Chrome ali que está rodando on-premises, ou até mesmo uma aplicação SaaS. E tudo isso transparente para o usuário. Ele não sabe onde está Exato. rodando. O que ele precisa de fato é abrir a aplicação e trabalhar, né? E a mesma experiência para qualquer dispositivo, né? Seja um desktop, um tablet, um celular, ele conseguir acessar isso de uma forma unificada. Perfeito. Exatamente. O usuário não tem nem que saber de onde vem, né? É um espaço digital de trabalho, cara. É Exato. isso. Uhum. Eu acho que uma coisa Imagina a bacana velocidade do onboarding disso, né? O usuário acabou é de entrar na Sim, empresa, toma aqui, acessa absurdo. esse lugar que está aqui, Um tá todos URL, os seus aplicativos. é isso aí. acabou. Acho que uma coisa bacana que eu queria adicionar é que o Workspace agora é uma novidade para quem já tem, né, o Citrix Cloud. E ele tem múltiplos URLs de login, né? Então, o que significa? Eu posso ter várias URLs de acesso diferentes. Então, uma para Uhum. terceiro, uma para colaboradores, uma para Excelente áreas ponto. específicas. A telinha de login ela pode ser customizada, então, fica mais confortável. E os IDPs podem ser diferentes. Isso é uma coisa muito bacana, né? Parece bobagem, mas às vezes um terceiro, você quer fazer uma federação que ele usa o próprio usuário e senha dele, via SAML, Exato. entendeu? E aqui da empresa, por exemplo, eu uso o Azure AD, que agora é o Uhum. Entra, né? Então, assim, são detalhes, mas que no dia a dia, quando a gente tem várias empresas, vários tipos de usuários diferentes, né? Como Uhum. terceiros usuários dentro de casa, o cara que está no home office, isso faz toda a diferença, né? E agora, até o clientezinho do Workspace pode ser colocado com a logo da empresa. Legal. Então, vira um portal corporativo. Fica super confortável do cara clicar lá com o nome da empresa, tudo bonitinho, com as marcas e tudo mais, logando nos domínios e nos IDPs que vocês, né, detêm, né? A gente fala até que é o Bring Your Own IDP, né? Traga seu IDP. E aí tem uma experiência completa, né, de portal corporativo. Acho que faz diferença também. Com certeza. Vamos lá. E o que eu entrego de camada de segurança aqui, né? É tique, tá? É facilidade mesmo de clicar aqui no botão e escolher o que você vai entregar ou não. Então você pode mapear os drives do usuário ou não. Você pode permitir USB ou não. Por que sim ou não, né? USB, você pode ter um caso de cliente que tem que acessar um coletor, que é USB, e esse cara precisa mapear o USB que está plugado no notebook dele na sessão. Para os demais, não quero USB dentro da sessão. É um vetor ali de transmissão de malware, de vírus e por aí vai. Clipboard, bloqueia, desbloqueia, isso tudo é direto do painel de gerenciamento, fácil de clicar, tá bom? Pontos aqui que eu vou demonstrar: Session Recording, que é a gravação de sessão. O Adaptative Access, lembre-se que é o cara que julga, junto com o Device Posture, o que aquele usuário pode acessar e como pode acessar. Entrou de uma máquina que não está no baseline de segurança, talvez você possa acessar a aplicação, porém eu vou bloquear ela completamente. Bloquear clipboard, bloquear mapeamento, bota a marca d'água. Entrou de um notebook que é da empresa completamente dentro do baseline de segurança, libera com um pouco mais de facilidades, tá? Isso é possível fazer agora diretamente lá da console da cloud, tá bom? Legal. Bravo, é legal mostrar também as exceções que a gente consegue fazer com aquelas policies, né? Por exemplo, você tem uma área operacional que tem que bloquear o USB, mas você tem um dispositivo que só esse dispositivo específico precisa ser liberado, né? Então, ou seja, eu libero o VID, o PID Legal. daquele equipamento, eu estou bloqueando o USB como um todo, mas eu tenho a exceção de liberar exatamente só aquele dispositivo com o código dele, né? Isso Exato. dá controle Um e leitor de gestão melhor. digitais, por exemplo. Perfeito, perfeito. Legal, cara. É isso aí. Exatamente. Lembrando, é aquele papo que a gente estava falando, né? Tem que ter segurança, mas ela tem que permitir que o usuário trabalhe com as ferramentas dele. O cara Exato, tem que usar um exato, leitor de digital, eu não posso bloquear, né? Tem que funcionar, né? Uma impressora de código de barras, uma exato. plotter e por aí vai, tá? Beleza. Um pouco aqui do Adaptive Authentication, esse cara aqui, ele melhorou muito na cloud, já era feito via Netscaler, cloud agora entrega também, né? Que é Como serviço exatamente, agora, né, Bravin? é um serviço, é Só clicar, né? habilitar. Exatamente. É selecionar e pronto. E você, aqui como a gente mostra, você tem algumas formas de fazer isso, né? Você pode ter diferentes respostas ao que vai acontecer. Então, o usuário está numa máquina completamente segura, que está dentro do baseline da empresa, libera o workspace por completo.
o usuário está numa máquina de fora que não é a dele, a máquina da esposa, do marido, do amigo, teve que acessar. Eu tenho duas opções. Eu posso bloquear completamente, dependendo do nível de segurança, vocês podem dizer não é para acessar, somente da máquina da empresa. Ou libera, porém, esconde alguns aplicativos mais sensíveis. Ou libera, mas esses aplicativos sensíveis eles vão estar bloqueados, clipboard, com marca d'água, gravando tela e por aí vai. Então, tem uma política granular que a gente vai configurar junto com vocês para atender a demanda de segurança de vocês. Vai ser de acordo com o que vocês precisam para o ambiente, tá legal? E Bravin, uma coisa que eu quero adicionar, que gera muita dúvida, né? Porque imagina, o usuário ele vai entrar dentro do ambiente Citrix e nem sempre ele tem um agente instalado, né? Ele quer acessar ali pelo HTML5, acesso.empresa.com. Mas a gente tem ali um processo de validação de postura ativo. Como que funciona nesse caso? Poxa, eu quero permitir que alguns usuários acessem via browser. A gente pode permitir o acesso sem o cliente de validação de postura, não precisa instalar nada na máquina. Só que ao invés de ele entrar como approved, né, 100%, ele entra como non-compliant, como que a gente gosta de dizer tecnicamente. Vai ter uma tag, esse usuário ele vai estar carimbado como non-compliant. E com essa tag de non-compliant, você aplica policy. Né? Então, por exemplo, ele veio do HTML5, não tem um agente, tudo bem, pode entrar, mas com restrições A, B e C que você coloca. Né? Então, facilita, a gente não, mais uma vez, não tira a produtividade do cara. Não precisa ter um agente, mas também você não vai ter tudo que você poderia ter se você tivesse o agente. Fantástico isso. Ou pode chegar no ponto também, amigão. Esse aplicativo aqui, o SAP, por exemplo, ele tem dados que a gente chama de PII, né? Dados identificáveis de clientes. Esse aqui não tem jeito, cara. Você vai realmente precisar do agente, porque esse é tão sigiloso que eu quero que eu tenha outras maneiras de validar se você não está copiando e colando um print screen dessa tela. São coisas mais requintadas. Fantástico. E aí, o Bravima vai mostrar um pouquinho desse processo do App Protection, né? Legal. Que casa com esse processo. Assim, eu sou suspeito para dizer, João, de como eu sou fã dessa feature de Adaptive Access, né? Baseado no contexto. A gente está vivendo isso agora, se a gente for Demais. ver, né? Poxa, eu e o João estamos aqui no estúdio da Populus, fisicamente na Populus, né? Poxa, o João, ele passou pela catraca da empresa, ele está usando uma rede confiável da Populus, ele está usando um notebook aqui corporativo, ele já passou por vários Tá sendo filmado critérios. aqui dentro. Está sendo filmado aqui dentro, você está num espaço categorizado como seguro, né? Perfeito. A rede eu já conheço, o dispositivo eu já conheço, e o Bravo ele tá em casa, né? Tá no ambiente externo. Então é legal ver que, poxa, a gente pode de fato aplicar essa segurança baseado no contexto do usuário. Se você tiver remoto, eu vou te liberar, vou dar a tag de não compliant, mas você vai ter a marca d'água, você não consegue transitar a informação. Se você der um copy-paste, você não vai conseguir copiar aquele conteúdo. Se eu der um print screen, a tela vai ficar bloqueada. Perfeito. Então, isso tudo baseado no contexto, né? Muito legal. E mais um ponto, que acho que no dia a dia, quando você começa a mexer com o acesso do usuário, você tem que ser muito transparente. O device posture, se ele nega o acesso do usuário, ele vai dizer o porquê. Você consegue colocar lá por que foi, né, bloqueado, né? Se chegar nesse nível. E mais do que isso, toda vez que ele tem um tapa na mão, né, que eu gosto de dizer, ele, olha, você não pode entrar, ele gera um códigozinho que, se ele precisar de algum suporte, ele vai ligar para o CFDesk, né, de vocês, dos clientes, com esse códigozinho. Perfeito. O cara vai no ambiente do device posture lá, junto com o acesso adaptativo, e cola esse código que o cliente passar. E lá vai ter todos os detalhes. Porque exatamente ele tomou um tapa na mão. Porque às vezes, né, tem uma coisinha a mais, né, que Sim. não tem na máquina, a gente não informou o cliente, o usuário final, e pode ser interessante. Então, até esse processo de helpdesk é importante que tenha, né, pra gente poder validar isso depois no background. Excelente ponto. Beleza. Device posture que a gente mencionou, isso aqui tem no site oficial, é aberto, tá? Então você consegue consultar tudo que ele consegue validar pelo Device Scan, né? Só para trazer uns exemplos interessantes aqui, você pode, por exemplo, validar processos, né? Quero validar se o processo do antivírus está sendo executado. Quero validar um certificado. Para acessar o ambiente, tem que instalar um certificado válido da minha CA. A gente consegue validar. Então tem uma série de validações que ele consegue fazer. E isso, com o tempo, está sendo incrementado. Vocês podem ver que tem validações diferentes para Windows e para Mac. Isso no passado foi até menor, está aumentando, tá legal? Então, com o tempo, há evoluções também nesses scans aqui.
tá? Uma coisa que um cliente me pediu, Bravin, recentemente, que a gente tem o suporte, a gente consegue integrar com o CrowdStrike ou com o Intune da Microsoft, né? Então, por exemplo, o cara tem um CrowdStrike já implementado na empresa, quer usar o score do CrowdStrike para fazer esse check se ele pode ou não entrar, a gente já faz esse casamento. Então, a gente fala, olha, usuário só com score X pelo CrowdStrike consegue entrar. Então, a gente consegue casar também algumas soluções aí para fazer o acesso, já utilizando outra ferramenta que já está em place, por exemplo, né? Sim. Só um ponto importante dessa observação é que isso não impede de usar a validação de outros antivírus que você tenha, porque você pode validar pelo Isso. processo também. É que já tem uma Perfeito. integração nativa aqui do CrowdStrike. Eventualmente podem surgir outros, tá? Exato. Beleza. Bom, e falar um pouquinho aqui antes da apresentação, do demo, falar um pouquinho de cada produto, né? A gente deu uma passada, mas é interessante só para frisar. Endpoint Management, o MDM, é um painel mesmo de gerenciamento, onde você vai ver os teus dispositivos gerenciados, tá legal? E você consegue fazer uma série de ações remotamente lá. Você consegue instalar aplicativos, remover aplicativos, bloquear controle de segurança, como câmera, fazer inventário. O usuário extraviou esse celular, você manda fazer um wipe nos dados, que é limpar esse celular. Então, é facilitar a tua gestão remota desses dispositivos móveis, tá legal? Tem geolocalização, Brava? Tem, faz também. Legal. Você descobre onde é que está o celular, você consegue bloquear, consegue fazer até o que a gente chama de fencing, né? Você bota uma coordenada lá e diz que ele pode se afastar tantos quilômetros daquela coordenada, ele bloqueia o celular. Perfeito, perfeito. Limitar o Wi-Fi também, só Wi-Fi Certo. específicos, né? São coisas que Aí. valem a pena. Citrix NetScaler e NetScaler Console. NetScaler Console, a gente estava falando ali, é o antigo ADM, tá? Caso vocês tenham pego essa época, se chamava ADM. O que é essa junção aqui? O NetScaler, a gente mencionou, ele faz toda a parte de appliance para WAF, bot, API, DDoS, proteção contra DDoS, tá? Internamente pode fazer load balance, externamente pode fazer GSLB, que é uma técnica de DNS para fazer balanceamento, tá? E o NetScaler Console, ele é a console de gerenciamento centralizado. Então, se você tiver 10 appliances NetScalers, todos vão reportar por NetScaler Console. NetScaler Console licencia esses caras e quebra toda a informação da conexão. Então, você tem ali realmente muita informação. Tua equipe de segurança vai ficar louca com isso aqui, vai adorar, porque você traz informação detalhada do tráfego que está passando ali dentro. Tá legal? E vou frisando que pode ser implementado tanto on-premises quanto em cloud. Sobe um par de appliances virtuais na Azure, pode subir no on-premise também. Não tem problema, vai ser gerenciado diretamente daqui. Tá legal? Excelente ponto, Brava. E até reforçando aqui a interação que o Nathan fez aqui no chat com a gente, né? O quanto é legal a visibilidade de toda a carga de infraestrutura de rede que é gerada lá do NetScaler Console, né? Você rapidamente vê o throughput que está sendo consumido, se você precisa aumentar aquela banda, aquela capacidade de tráfego, ou se planejar num eventual Black Friday ou um evento que tenha maior quantidade de acessos dentro dessa infraestrutura, você orquestrar tudo isso e expandir o seu throughput de todos os NetScalers que estão espalhados aí pelos seus data centers de uma forma centralizada, né? O Nathan, ele vive isso diariamente, sabe como é simples e fácil de gerir e orquestrar tudo isso, né? E tem duas mensagens que eu queria deixar com vocês aqui. É o seguinte: você já tem Citrix, eventualmente você vai renovar para o Hybrid Multi-Cloud, que é o licenciamento novo. Então você vai ter direito a esse cara no teu licenciamento. Você vai renovar porque você tem Citrix já usando para virtualização, você vai ganhar esse cara ilimitado. Então você já tem uma economia para substituir os seus dispositivos, seus appliances aí de WAF, tá? Com esse cara aqui. O segundo caso não tenho Citrix, mas eu tenho o AF, eu tenho um F5 aqui dentro. Traz o desafio para a Populous que a gente migra esse cara para você. A gente faz o business case, faz a conta, você vai ter aqui NetScaler Console, NetScaler ilimitado, tá? 1 terabyte de throughput. Eu tenho certeza absoluta que você não vai chegar nem perto desse valor. É muita coisa. Acho que um dos maiores clientes do Brasil está em 138 gigas, né? Por segundo. Não bate 1 tera. nem na metade. Cara, 1 tera é absurdo. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Beleza. E esse cara aqui é legal, né, ô João? Às vezes a gente nem nota e todo dia a gente usa um NetScaler.
Todo dia tem alguma empresa entregando algum serviço via NetScaler aqui pra gente, tá? Então, acho que vocês agarraram aí. Ou fui eu que agarrei aqui? Opa, eu estou te Ah, não, é que ouvindo. vocês ficaram Tranquilo. paradinhos ali, ó. Eu vi a imagem estática ali, achei que tivesse caído. Então, diariamente a gente tem grandes empresas que utilizam o NetScaler e sua infraestrutura, tá? Tráfegos enormes, então isso traz robustez. Vocês podem ver que são empresas gigantescas aqui que utilizam esse cara, tá? Existe uma facilidade na operação. O NetScaler ele tem uma interface bem tranquila, bem interessante, que te mune com muita informação, tá? E é um aplicativo é um appliance bem robusto, bem estável, tá? A entrega dele é muito bem feita. E a gente tem especialistas dentro de casa que cuidam de ambientes variados, ambientes críticos. A gente consegue trazer essa expertise para vocês, tá? Eventualmente, acho que em setembro, né, Gabs, a gente vai ter um webinar específico de NetScaler. Aí vai vir Perfeito. nossos especialistas aqui dar show sobre esse cara aqui. Vai a fundo nesse cara, tá? É isso aí. Beleza. E por fim, aqui da parte de produtos, por fim, não, que tem Pluralsight ainda. Zen Server, né? Virtualizador, basicamente é o seguinte, cara. Você tem aí, você quer no on-premises entregar máquinas do Citrix e você tem os bare metals aí que você está gastando dinheiro com VMware, com Hyper-V, etc e tal. Você pode usar o Zen Server, tá? Obviamente que é interessante ir no site do Zen Server e bater a matriz de compatibilidade com o teu hardware, tá? Tem que ser visto isso. Mas ele tem basicamente todas as funções aí que o Hyper-V e o VMware tem. Vai ter Live Migration, vai ter Snapshot, eu consigo utilizar placa de vídeo se precisar, tá? Isso tudo tem dentro dele. Estável também, a gente tem clientes que utilizam, tá legal? E você tem o direito de utilizar esse cara aqui para toda a tua infra Citrix, tá? Então, mais uma economia aí para vocês. E por fim, mencionamos Pluralsight, tá? Eu vou até mandar no chat aqui esse cara, mas site de formação, de estudos, vocês podem ficar à vontade para acessar. João trouxe uma informação interessante que até o licenciamento atual já está incluso nesse cara, então vocês podem acessar e testar. Tá legal? Legal. O Bravi, o bacana de a gente observar, né? Poxa, a Citrix, é uma parceria de longa data aqui com a Populous, desde da fundação da Verdade. Populous, né? E é um fabricante que está entre os nossos top 3 players, né? A gente acredita muito na Citrix. E é legal ver que a filosofia de vocês está muito de encontro com aquilo que a gente acredita, né? Aqui dentro da Populous, a gente tem vários programas de capacitação, por exemplo, que a gente chama de Bacana. Populous University, onde a gente impulsiona ali a evangelização das tecnologias para qualificar ainda mais os nossos clientes e até mesmo os jovens que estão entrando aí no mercado de tecnologia. E é legal observar que a Citrix ela acredita muito nisso também, né, em levar conhecimento, em levar base sólida da tecnologia para os clientes que estão consumindo aquilo diariamente, né? Então, vai muito de encontro. Por isso que essa Muito legal, parceria, cara. João, ela é firme por muitos anos, né? Não, o que vocês fazem aí com o ensino aí é para às vezes pessoas que não têm condições de pagar um estudo, né? É muito bonito, né? Muito bacana. E também agora a gente está nessa pegada de, né, entregar isso para todos, né? Antes era uma coisa paga, né? Todos os treinamentos eram pagos e ficava muito limitado, né, o acesso, né? Sim, Então agora, finalmente, é todo o treinamento para todo mundo aí. Perfeito. show de Bom, bola. vamos para a demonstração? Bora, vamos nessa, Bora. Brava. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela toda, porque vai ser necessário. Me avisem aí quando estiver observando a tela aqui do Citrix. Opa, já Já tô estamos dentro. vendo aí. Esses dias eu tava Gerenciamento. vendo o lançamento de um celular aí. O pessoal tava fazendo um teste da AI, aí fez uma demo lá e Legal. não funcionou, Deu não. certo? Então, que os deuses do demo estejam com você. Não, tem umas gafes, pode descontrair, tem umas gafes desses testes que eu já vi, que ao invés do cara fazer a demonstração, ele botou um vídeo para fingir que estava demonstrando. E em Putz, algum cara. momento alguém clica e aparece o player ali, o playzinho, né? Ah, sim. Gente, não é fake não, é para demonstrar Aí não aqui é mesmo, fake tá? news, não. É raro, mas acontece sempre, né? Tá no Chrome, né? Ó, então aqui é a camada de gerenciamento. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar os dois, porque eu preciso mostrar para vocês uma parte do gerenciamento e uma parte do acesso do usuário, tá? Minha máquina é um Mac, poderia ser o Windows, poderia ser Linux, tá? Eu instalei basicamente o Workspace App, que é o aplicativo da Citrix. Então, eu posso digitar aqui a minha URL de acesso, que é populous.cloud.com, tá?
ele vai pedir um login aqui, um usuário e senha. Ah, eu preciso usar o Workspace App? Não, você pode vir aqui no navegador direto e escrever. E ele vai funcionar também, tá? O que Legal. tem de facilidade no Workspace App? O Workspace App ele te dá capacidade, por exemplo, de criar atalhos na área de trabalho, atalho daquele aplicativo. Então, para o teu usuário final, fica aparecendo muito mais que está rodando na máquina dele, tá? Então, ó, vou colocar aqui meu usuário e senha. Esse cara aqui está usando usuário e senha do AD e um token da própria Citrix, tá? Então, se você não tiver um IDP, você pode fazer, você tem direito a utilizar esse MFA aqui da Citrix, tá? Ah, mas eu já tenho um IDP, eu uso o Azure AD, eu uso o Okta. Você consegue integrar nesse portal também para fazer o single sign-on. Então, você pode passar Perfeito. essa autenticação para o teu IDP, tá? Beleza. Acessei, eu criei alguns aplicativos aqui de teste. Esse é meu Workspace, tá? Workspace do Thiago Bravin. Tem um desktop aqui, virtual, e o resto são aplicativos. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo de gerência do meu Vim, que é esse cara aqui. Vou clicar nele. Ele não está instalado na minha máquina. Ele vai executar virtualizado lá no servidor de back-end, que a gente chama de VDA, tá bom? Então, ele vai abrir aqui o Vim. Tá? Ó, abriu a console do Vim, me deu uma mensagem que está gravando minha sessão. Essa mensagem eu posso colocar ou não, tá? Eu coloquei porque eu queria mostrar para vocês, mas poderia gravar sem mandar mensagem. E vou conectar na minha console do Vim, tá? Esse cara está processando lá no back-end, não é na minha máquina. Tanto que esse aplicativo é para o Windows e minha máquina é Mac. Então ele não está rodando na minha máquina, de verdade. É como se fosse um Netflix aqui, um stream, tá? Ele Legal, vai Brava. abrir aqui. E bacana que você está abrindo assim, se a gente for olhar na prática, é uma aplicação sensível que lida com backups e dados sensíveis da companhia. Exatamente. Então, você acessando ali, sua sessão sendo monitorada para rastrear tudo que você executou de fato dentro desse acesso, né? Exato. E tô com a marca d'água aqui, tá? Eu Legal. tenho aqui a minha console do Vim, é basicamente isso. E lembra que eu falei, não existe conexão minha entre o meu computador e essa console. Tá tudo indo via 443, que é este desenho aqui, ó. Eu acessei o endereço da Citrix Cloud, populous.cloud.com. Esse endereço você escolhe para tua empresa, tá? E, inclusive, você tem o direito de usar um domínio próprio. Não quero usar cloud.com, que é um domínio da Populous. Eu poderia criar, Citrix Apps não, vou botar portal de acesso.populous.com. Poderia fazer, .com.br. Poderia fazer Uhum. isso, tá? Múltiplos acessos, não tem problema. Múltiplos. Múltiplos URLs de login. Exatamente. Acesso a esse portal via 443. Existe uma conexão somente de saída entre o Cloud Connector e a Citrix Cloud, e esse cara estabelece minha conexão com esta console aqui, tá? Por isso é um princípio de ZTNA. Bom, o que eu tenho de interessante aqui? Tenho marca d'água, eu posso configurar o que vem nessa marca d'água e a transparência dela, né? Mais forte, mais fraco. Eu botei um pouco mais fraco para não atrapalhar a utilização aqui. Bom, eu estou usando uma ferramenta que envolve backup, né? E eu tenho que entregar essa ferramenta de backup para um usuário externo, para um terceiro. Pô, backup é importante, né? É interessante eu gravar a sessão, né? Para auditar depois, ver se o cara restaurou, se não viu algum dado sigiloso. Então a gente vem aqui no cara Session Recording, que é esse cara aqui, tá? E eu tenho uma gravação aqui ao vivo, né? Da sessão 11:13. Vou clicar aqui, dar um play. Ele vai fazer um buffer, tá? Demora um pouquinho aqui para fazer o buffer, mas ele vai dar o play na sessão que foi gravada aqui em tempo real. Ó. Pronto, eu logando aqui. Todo o processo lá, ó, abri a console, meu mouse, tá? Vocês estão vendo meu mouse movendo aí, clicando. Isso é uma gravação que está armazenada no servidor do Session Recording. Muito bacana você mostrar isso aí, Bravin, que essa gravação é assim, praticamente em tempo real, né? Então ele Sim. vai gravando ali praticamente em tempo real, você pode dar nos refreshes. E agora, a atualização é que a gente também, nessas novas versões, consegue pôr até o áudio que foi feito ali interagido na máquina, né? Então se o cara tiver ali um soft phone e você quiser fazer também essa gravação com áudio, né? Cai aí junto, tudo na mesma sessão, mesma gravação. Cara, é fantástico isso, né? Porque se você for analisar, Brava, tem algum usuário com comportamento indevido na rede.
né? Poxa, eu não estou confortável ali de fato com o comportamento daquele usuário, daquela aplicação. Sim, Gerou algum alerta no meu antivírus, no meu EDR ou no meu CIEM, e eu preciso monitorar exatamente o que está sendo executado naquela máquina, naquela sessão. Rapidamente você acessou a console aí do Citrix Cloud, deu play e está acompanhando ali toda a atividade exato, que foi realizada, né? Então isso a nível de exatamente. monitoramento é perfeito. Gero comentários nos segundos que eu quero, então dá para, se vocês passarem por uma equipe de auditoria, por exemplo, você pode fazer considerações ali em tempo real no vídeo, tá? Uhum, E eu tenho histórico de todas as sessões que eu fiz. Então aqui, essa aqui são todas as sessões, ó, tem sessão de ontem legal. que eu fiquei testando. E isso aqui é uma política, tá? Então, você não precisa gravar tudo. Você pode gravar tudo, você pode gravar um usuário, pode gravar uma aplicação, pode gerar uma trigger quando o usuário executar tal aplicação, comece a gravação. Então, são políticas que são configuráveis aqui no Session Recording. Tá legal? Legal, Bravo. A gente teve uma pergunta aqui no chat, né? Bem interessante do Mitil. Existe limite de gravações do Session Record na cloud por tamanho ou quantidade de usuários a serem monitorados, né? Boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, Miti, você tem uma conexão do servidor do Session Recording com a cloud. O vídeo, ele não é armazenado aqui na cloud, tá? Ele é armazenado no disco ou num caminho de redes que você vai indicar lá no servidor do Session Recording. O detalhe é o seguinte, essa gravação não é um vídeo codificado normalmente, ele é codificado aqui pelo protocolo da Citrix. Cada vídeo de 1 hora deve ter 6 megas, cara, deve ter 5 megas. É muito pequeno. Então demora a estourar e o limite é o teu disco. Então, se você quiser armazenar gravações de 5 anos, você bota o disco lá e grava. E faz backup, inclusive, das gravações, tá? Aqui no dashboard, eu tenho até uma visão de armazenamento aqui, ó. Tem uma visão geral do servidor. Meu servidor está muito tranquilo, tá? Bem, bem tranquilinho. Então, a resposta é, não tem limite. O limite é o disco. Tá? O que a gente faz é instala o servidor do Session Record, instala o agent da cloud e ele passa a reportar aqui dentro, ao invés de você ter que acessar lá o servidor para fazer isso. Tá? Ele vai ficar reportando aqui, facilita a gestão, né? Facilita a visualização dos vídeos também que você vê diretamente daqui. Legal. Tá? Uma outra pergunta no chat, rapidinho. O Luiz Eduardo perguntou, para ter gravação de áudio, né, nas sessões dos usuários, se é necessário um incremento de hardware, né? Nenhum. Nenhum incremento de hardware, tá? A diferença é que na política aqui do Session Record eu vou mandar gravar áudio também. Se você está entregando por exemplo, estou entregando aqui o Vim. Eu não preciso gravar áudio disso, entendeu? Então eu já crio uma política sem áudio para economizar espaço. Não é que vai estourar demais o espaço, mas tem um incremento no tamanho do vídeo. Se eu for entregar uma aplicação que tem áudio e eu quero auditar isso, eu posso botar para gravar também. Não tem incremento de hardware, tá bom? Obviamente que o sizing do Session Recording, que é o cara que processa essa gravação, foi devidamente Isso aí. feito na implementação. Um ponto de observação só, Bravi, nesse sentido aí da performance, o áudio é uma coisa muito pouca, né? Em Isso. geral, a qualidade do áudio que é gravado, né? Se a gente for colocar ali 96, né, 128 kbps é muito pouco, né? O que realmente traz uma utilização maior de CPU Xenon é se você colocar mais qualidade de vídeo, né? O Isso. áudio não é tanto impactante no CPU, mas vídeo é uma coisa que já dá uma pegada maior. Então, se for em telas, sei lá, se for fazer uma gravação em telas 4K, por exemplo, gravar tudo, pode ser que gaste mais CPU para Exato. fazer a gravação disso tudo. Aqui, as políticas, ó. Então, no caso, eu ativei uma política que grava somente sem áudio, excluindo o áudio, né? Eu poderia ativar a que grava áudio e pronto. Segue, vida que segue. Perfeito. Tá? Beleza. Bom, direto aqui do monitor, eu consigo ver detalhes da minha sessão, tá? Esse ambiente de demonstração. Cliquei aqui, deixa eu pegar minha sessão aqui, ó, Thiago Bravin. Bom, ele está vendo que eu estou executando aqui o console do Vim. E vou ver uns detalhes. Isso aqui é interessante porque houve incremento aqui também recentemente, houve melhorias nesse cara aqui. Primeiro ponto importante, eu estou da minha casa conectando nessa máquina que está em São Paulo, lá na Populous, tá? Eu estou com 28 milissegundos de latência. Por isso que a minha sensação de clique é em tempo real. Quanto maior a latência, o cara vai clicar, vai notar lentidão. Menor a latência, melhor a experiência do usuário.
Ah, mas o cara vai conectar de uma rede muito ruim, cara. Ele tá num 4G, tá num local remoto. Dá para fazer alguma coisa para melhorar? Dá. O protocolo da HDX, ele tem opções de melhoria dessa transmissão, né? Eu posso, por exemplo, diminuir um pouco a resolução da console, já que ela não precisa de gráficos altos, para poder facilitar a entrega para o usuário e diminuir latência, tá? Mas no caso eu não configurei nada disso, eu entreguei do jeito que tá e eu tô com uma latência baixíssima, tá? E o que eu tenho de interessante, de novidade, não sei se todo mundo já viu. Primeiro, eu tenho uma quebra do logon. No meu caso, está bem configurado, está só com 13 segundos de logon, abriu muito rápido. Mas se você tivesse uma lentidão aqui do logon, você descobriria o que gerou essa lentidão. Normalmente é GPO script de logon. Normalmente é a GPO de impressora, o maior ofensor, tá? Que gera lentidão no logon do usuário. Mas você teria um indicativo aqui de exatamente qual GPO que gerou essa lentidão para você fazer troubleshooting, tá? Outro incremento, esse cara aqui, Session Performance. Então você vai fazer um troubleshooting o usuário está reclamando que está lento. Você consegue ter toda uma visualização da latência dele, tá? Ao longo do tempo, se aumentou, se diminuiu, etc e tal. Eu tenho informações da máquina que eu conectei, meu Mac aqui, com IP, tá? Informações da cloud, ele até me avisa que existem novas métricas na versão nova do VDA, eu não atualizei ainda, então na próxima atualização ele vai me trazer mais informações, tá? Qual connector eu estou usando? O IP dele aqui. No ambiente de produção, vocês provavelmente vão ter pelo menos 2 connectors, dependendo do tamanho pode ser mais, então é interessante saber qual que tá passando a conexão. O VDA que eu conectei, que é a máquina onde está instalado o Vim Backup Console, tá? E o aplicativo que eu conectei. Então, isso tudo aqui para te ajudar no troubleshooting. Tá legal? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos deslogar. Vou fazer um logoff direto aqui do painel, tá? Como se eu estivesse fazendo um Enquanto você troubleshooting. vai acessando aí, Bravin, cara, essas partes de observabilidade você não encontra em outros players, sabe? Ter Não, tudo isso já num console só, independente do local onde assim, a aplicação, esse VDI está implementado, on-premise cloud, não tem. é excelente na parte de troubleshooting. A visibilidade que você tem, a qualidade da informação é diferenciada. Essa parte é bem bacana. Exatamente. Ó, desloguei aqui direto da console, chutei minha sessão. Vou fazer o outro teste. Vou abrir aqui um desktop. Ao invés de abrir só a aplicação, vocês viram que a aplicação parecia que estava rodando na minha máquina. Isso é interessantíssimo para o usuário. Mas eu tenho um caso de uso que eu quero entregar um desktop completo para o usuário. Esse cara aqui. Então eu acesso o desktop, voltou a começar a gravar a sessão. Posso tirar essa mensagem, tá? Posso inclusive escrever na língua, em português, inglês, espanhol, a língua que quiser. E aqui eu tenho um desktop virtualizado que eu posso utilizar, tá? Mas aí o desktop tem mais problemas de segurança, né? O cara pode fazer uma besteira lá e tal. O que vocês fazem? Bom, a gente grava a sessão. A gente tem um cara que gera bloqueios. Então, por exemplo, vou abrir o CMD. Não deixa eu abrir o CMD, tá? Foi bloqueado pelo administrador. Isso aqui eu faço direto da minha console, tá? Então eu tenho um cara aqui na console chamado Environment Management, WM. Esse cara ele faz o hardening da máquina, entre outras coisas mais. Então eu posso, por exemplo, bloquear CMD, bloquear PowerShell. Bloqueia, eu não bloqueei, tá? Mas eu poderia bloquear o Task Manager. Tá liberado Isso ainda. é Vou mostrar. importantíssimo, viu, Bravin? Que é uma feature Com que a maioria dos certeza. clientes já tem e não utilizam. Então, assim, esse ataque horizontal ali, o cara você pegou uma aplicação, sei lá, eu acessei o SAP, mas dentro do SAP aparece uma URLzinha que ele clica e abre um browser, ou de alguma Isso. forma ele consegue abrir um PowerShell, um CMD, a gente consegue ir bloqueando, para que só aqueles executáveis específicos possam ser acessados no ambiente virtualizado, né? Vamos falando no hardware, igual você falou. Exatamente, exatamente. Normalmente, sem o WM, você começa a fazer umas gambiarrezinhas com GPO. GPO ajuda muito a vida da gente, mas, cara, é confuso, às vezes não funciona direito, você começa a gerar uma série de GPOs que vão atrapalhar o logon. O WM, ele é um agentzinho que ele roda a nível aqui da execução do usuário. Então, o usuário logou, ele vai lá e faz os bloqueios, tá? Sem gerar lentidão no logon do usuário. A console agora aqui me sacaneia. Gente, ao vivo tem essas coisas, tá? Queria mostrar para vocês Vai a de opção novo. aqui, a console me sacaneou. Deixa eu dar um refresh aqui. Agora,
Tá? Então, direto dessa console aqui, tem até um ponto interessante para quem já usa o WM, ele tem duas consoles, tá? A Citrix está passando toda ela para HTML5, para ficar igualzinho toda a console de gerenciamento. Mas na console antiga ainda tem algumas opções que não foram migradas, essa é a opção que eu quero mostrar para vocês, tá? Legal. E legal, Brava, que a gente tem praticamente dois pilares ali de experiência com WEM, né? Um muito pautado em performance, que é otimizar a melhor experiência para o usuário em tempo de logon, você trazer boa parte das GPOs que estão sendo aplicadas pelo domínio, você trazer isso para o WEM para ter um logon mais rápido. E o outro Exatamente. também é toda uma estratégia de redução de infraestrutura, né? Porque o WM ele otimiza ali os recursos que estão sendo consumidos ali no VDA, em termos de memória RAM e processamento, e te dá a liberdade de você aumentar a densidade de usuários por máquina, né? Poxa, tenho uma máquina, um VDA rodando 20 usuários, eu fazendo a otimização com WM, eu posso colocar 30 usuários em um servidor. Exatamente, Então, ou seja, exatamente. isso é redução de infraestrutura, isso é redução de custo, ainda mais se a gente estiver falando de nuvem pública, né? Redução de investimento Exatamente. na veia. Esse ponto é muito interessante porque lembre-se que a seção do Citrix, você vai criar um servidor, você vai botar vários usuários ali dentro, você vai tentar espremer o máximo possível. E o WM, ele tem essa capacidade de gerenciar o CPU e a memória para dizer o seguinte, eu tenho uma aplicação que ela é problemática, ela consome muito CPU. Então, quando eu entro na máquina, e o Gabi está usando também, eu rodo essa aplicação, ele topa a CPU e atrapalha a sessão do Gabriel. Então, via WM, eu consigo dizer, limita esse processo em no máximo 10% do CPU. Então, eu consigo melhorar a consolidação desse desktop, eu consigo colocar mais usuário ali dentro, porque eu faço essa gestão de processos através do WM. Isso já tem no licenciamento de vocês, não é nem licenciamento novo não, tá? Esse cara aqui já Perfeito. existe, tá? Beleza. O bloqueios que eu consigo fazer, CMD, PowerShell, menu executar, eu consigo fazer uma série de hardening direto ali da máquina, tá bom? E agora, deixa eu mostrar para vocês uma opçãozinha aqui, é o seguinte, pô, mas colocar aplicativos aí é difícil? Não, eu tenho aqui o meu Delivery Group, tá? Eu clico em adicionar aplicações, tem duas opções, né? Eu posso habilitar uma aplicação diretamente do menu, do Start menu, se ela estiver lá, ou se ela não estiver lá, vocês copiaram da rede para o C, você pode pegar o executável dela. Então, por exemplo, vou pegar aqui o Word aqui mesmo, tá? Cadê o Word? Tá, o Word Tá lá direto. embaixo. Que eu não sei se tá o Word ou Microsoft Word. Beleza, tá aqui. Dá um OK. Next. Finish. Difícil, hein? Muito. Estudei muito para isso, gente. Aplicação publicada. Ela Publicada. pode estar por trás de um pool de servidores com auto-scaling. É animal. Já apareceu Valeu. aqui o Word. Tá? Clicar nela aqui. Já apareceu para mim aqui o Word. Feliz da vida. Abriu o Word. Já estou utilizando. E o íconezinho Isso. dentro do Mac, olha lá. É o ícone do Word. Se o cara entrar no Apps, dentro do Mac tem uma pastinha que chama Applications. Ele vai aparecer lá o Word, como se fosse base Parece. da máquina. Parece. É. E você vai usar lá dentro. Então, assim, virtualmente você pode colocar qualquer aplicação aqui dentro, tá? Eu tenho aplicação aqui de despesas. Eu lanço minhas despesas de viagem aqui, coloco aqui aplicativo de ponto, aplicativo de estoque, de RH, CRM. Gente, a gente trabalha com Citrix há muitos anos, funciona qualquer coisa aqui dentro. Você pode entregar, tá legal? E o ponto que é interessante é o seguinte, né? Voltando ao desenho aqui. Eu tenho que entregar um SAP, tá? Back-end do SAP. E o usuário está remoto, o usuário tem uma conexão ruim. Se você entregar uma VPN direto do usuário para cá, ele vai fazer isso, né? Ele vai botar um SAP GUI na máquina do usuário, vai conectar direto aqui, vai ter um firewall, obviamente, aqui no meio, que ninguém é louco. Porém, você Perfeito. está expondo um IP da empresa e outra, você está sujeito à latência. O cara está rodando o SAP GUI lá, está liberando alguma coisa lá e deu uma oscilação na rede dele. Vai perder o relatório. É isso que vai acontecer.
tá? Quando a gente fala de Citrix, o cara teve uma instabilidade na rede, ele só vai perder esta conexão. Isso aqui que vai cair. A sessão ainda existe. E quem está se comunicando é o VDA com o back-end. Quando ele reconectar, ele vai abrir a sessão novamente, ele não perdeu o relatório dele, não perdeu a operação dele. Porque esse cara aqui que está sujeito à latência, o protocolo da Citrix trata para você. Esse cara aqui, que tem que ter a latência mínima, isso é interno. Isso é entre o client e o back-end. O SAP não vai tratar para você. Ele vai precisar de uma latência mínima. Se a latência subir, ele vai trabalhar mal, tá? Mesma coisa ocorre com banco de dados, esse tipo de coisa. Então, isso aqui a gente trata e entrega performance para vocês. Tá legal? Perfeito. Outro Ô, teste que eu Bravo, vou fazer. aproveitando que Pode você falar. falou de performance, né? Teve uma pergunta do chat, o João até interagiu aqui com o Júlio, né? Se, poxa, eu reduzir a qualidade de vídeo das aplicações pode melhorar ali a interação dos usuários, né? Em termos de tempo de logon, ele não é tão impactado, né? Porque o tempo de logon é a conexão primária ali que o usuário vai estabelecer. Mas quando ele clica na aplicação, se for uma aplicação pesada, com imagens de alta definição, com vários frames por segundo, existe uma série de políticas da Citrix para você otimizar a qualidade de imagem, a qualidade de frames e FPS, que isso reflete na experiência do usuário. Baixar um pouco a qualidade demanda mais performance, obviamente, dependendo da latência, dependendo do throughput que aquela banda de conexão que o usuário está tendo tem de quantidade, né? Então, pode melhorar sim a experiência do usuário, tá, Júlio? Respondendo ali a sua pergunta. Teve Mas uma muito bem pergunta que eu colocado, uma tava... curiosidade. Pode falar. Cara, uns 30, 40 kbits por uma aplicaçãozinha como o Word, um SAP, nada que fica mudando muito a tela. É muito pequeno. O ponto, Então, essa pergunta é importante, dá para fazer um paralelo com o seguinte: do mesmo jeito que eu posso diminuir a qualidade para entregar num tubo menor, com menos KBs, imagine se você tem uma aplicação de imagem que precisa de fidelidade. Você tem que ter. A gente entrega, por exemplo, exames médicos, tá? Via Citrix. E você tem que ter uma fidelidade de imagem absurda ali. Você não pode ter erro ali num raio-x, numa leitura que o médico vai fazer. Então você consegue, para essa aplicação, aumentar a qualidade também. Tá legal? você põe lossless, né? Sem perdas, por exemplo. Exatamente. Nesse caso, um coleguinha perguntou de placa de vídeo. Super legal ter placa de vídeo nisso aí, porque aí sim, vou usar até a placa de vídeo para ajudar a renderizar todo esse processo. Não só a aplicação de hospitalar, por exemplo, mas até para entregar essa imagem aí do Citrix, né, com muito mais performance. Tem vários Perfeito. casos que usam placa de vídeo, cara. Tem CAD, tem a DMS, que é a parte de energia, tem área hospitalar. O que é importante é o seguinte, pensa nesse caso de uso, né? Você precisa entregar alguma aplicação que demanda placa de vídeo. Você teria que colocar a placa de vídeo no notebook do cara, no desktop do cara. Cada placa de vídeo, R$10.000, sei lá. Você pode criar um servidor com uma placa de vídeo robusta e entregar para vários usuários. Porque é o que eu te falei, é igual um condomínio, né? O usuário entra de manhã, o outro de tarde, e está compartilhando ali aquele servidor com aquela placa de vídeo, tá? Show. Por Maravilha. fim, aqui, para fazer a demonstração do App Protection, vou fechar a sessão. Deixa eu acho que eu, em vez de deslogar o meu usuário, eu só fechei a sessão. Eu quero encerrar por completo. O Enquanto App você vai encerrando... Protection... É porque eu cliquei no X em vez de fazer logoff. Eu quero ter certeza que a... Não, que eu a ia comentar aplicação... que lá no Workspace agora, Bravinho, eu não sei se habilitou para o seu ambiente ali, exato, no canto... Isso, cara, agora tem um gerenciador de atividades. O próprio usuário consegue gerenciar a própria sessão. Ajuda muito o time de suporte aí com aquelas sessõezinhas travadas, enfim. O próprio usuário se vira, não precisa abrir um ticket para isso. Com certeza. O que eu vou fazer Pronto. aqui agora, tá? A gente mencionou sobre o App Protection. É o seguinte, você tem uma aplicação sigilosa com dados sensíveis que você não quer nem que o cara compartilhe a tela dela, tá? Agora, já existia o App Protection, agora está mais facilitado. Ele é direto no Delivery Group aqui, tá? Que é o quê? Eu venho aqui em App Protection, apply para esse Delivery Group, anti-login, anti-screen capture. Ou aplique de forma contextual. Eu vou escolher uma lógica para ele aplicar, mas eu vou aplicar para todo mundo aqui. Esse vou dar um contextual é aquelas tags que eu comentei, né? Não compliant, né? Compliant. Isso. Perfeito. Apliquei,
No teste de ontem foi em tempo real, tá? Vamos testar de novo. Cliquei no desktop, sensível. Ele vai abrir o desktop. Vocês estão vendo o meu desktop ou tá Ih, cinza? Bravin, dá pra ver nada, hein? Vocês estão vendo um É bloco sobre cinza isso, na né? tela, né? Tá tudo cinza. Tudo É, cinza. exatamente. Vocês não conseguem mais. Eu abri o desktop aqui, tá? Vocês vão ter que acreditar em mim. É isso aí. Diminuir aqui o tamanho dele agora, o bloco deve estar menor, né? Sim, Tá. perfeito. Exato. Então você não consegue compartilhar o desktop ou a aplicação porque o Citrix App Protection bloqueia esse cara. Mas eu estou Excelente usando ponto. normalmente. Legal. Então, por exemplo, você aí, você está vendo a sua tela porque é o seu desktop. Mas como você está compartilhando pelo Teams, o Boa. próprio App Protection identifica isso. Então, Vou no tirar a caso, eu, o João e todo mundo que está participando aqui, né, não consegue ver essa tela. Legal, cara. Eu acho que você tá até tirando uma foto, é muito bacana isso. E isso ajuda, pessoal, dados identificáveis, né? Então imagina que toda aplicação às vezes tem dados de clientes, né? Identificáveis, né? Como nome, telefone, sei lá, cartão. Qualquer coisa que identifica um cliente tem que ser protegido por LGPD, né? Nossa nova regra aí. Isso aqui ajuda muito. Então, eu já vi casos desde maldade, né? De fato, o cara quer ali fazer uma fraude e roubar uma informação. Se ele tirar uma foto e tem a marca d'água, se ele tirar um print screen snipping tool, colocar uma software de gravação de tela qualquer, enfim, tudo isso vai bloquear. E tem gente que, pela assim, até pela bobeira, né? Poxa, eu vou postar ali no Instagram, já vi, por exemplo, um médico que colocou lá período de pneumonia, aí colocou lá uma foto lá no Instagram de um resultado no pulmão de uma pessoa com todos os detalhes ali. Não tem marca d'água, se esse dado vazar, um dado de um paciente, sabe? É perigoso. Então isso Perfeito. ajuda muito. Desde a marca d'água até esse App Protection. Olha que legal, você colocou a foto aí, né? Coloquei, mandei a foto aqui da minha Consegue. visualização. Eu consigo ver, vocês que não conseguiam compartilhar, né? Legal, muito bacana isso aí. Legal, Eu tenho cara. que ver, né? É Excelente isso. ponto, né, Bravo? Você vê que a Citrix cada vez mais inovando e trazendo soluções de segurança, e não só para levar a segurança, é dar liberdade para o usuário trabalhar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, sempre de uma forma segura, não engessando, né? Porque a gente sabe, poxa, outros Velocidade para players, aplicar essa policy você e viu? funcionar. É rápido, na hora. Você demorou o quê? Você deu 3 cliques, né? É, Que é editar, habilitou Web Protection e aplicou a policy, coisa né? segura. Isso, 3 cliques. para todos os usuários. Se tivesse 1.000, 2.000, 10.000 Sem usuários, instalar nada a mais na sem máquina. instalar nada Nada. mais. O tempo e a velocidade para dar essa resposta rápida para o Produtividade. negócio, né? Excelente É Cara, ponto. isso. Exatamente. Então, parte de demonstração finalizada aqui. Show, legal, Brava. Bom, acho que partimos para a nossa reta final, né? Bom, pessoal, até agradecer a presença de todos vocês, né? Vi que o pessoal ficou até o último instante aí com a gente. As conexões sem quedas praticamente, né? Como eu comentei, esse tipo de conteúdo, esse tipo de live a gente vai retomar semanalmente, a gente vai ter uma programação na próxima semana. Sexta-feira teremos o Matheus aqui falando de inteligência artificial, mais pautado com Freshworks, para uma estratégia de ITSM, para atendimento aos usuários, seja externo ou externo, então vai ter bastante conteúdo legal. Agradecer mais uma vez toda a presença de vocês, agradecer o João e ao Bravin por estar aqui com a gente hoje. Sempre bem-vindo, João. Sabe que a casa é sua aqui. satisfação enorme. Liberdade total, cara. Pô, tô aqui em Barueri, preciso trabalhar de algum Bora. lugar, sabe que essa casa recebe você com carinho, cara. Muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, de verdade, aí, vocês terem me convidado, né? E também o time que tá aqui no background, a Luana, a Isa, muito obrigado, né? Fazer tudo isso acontecer, porque não é fácil, não. Vocês não sabem a estrutura que tem aqui por trás para isso acontecer, né? Essas lives. E não são poucas, né? Você falou que tá Exato. numa pegada forte aí, né? Maratona, 3 por semana, né? Que Então, isso, hein? exige todo um trabalho aí do time de marketing, o background aqui, o pessoal sempre apoiando a gente, né? Com toda a estrutura, com as divulgações, com os materiais, com os brindes, né? Que a gente já vai entrar para o Opa. nosso sorteio. Então, graças ao nosso time de marketing, tudo isso é possível acontecer.
em levar o máximo de qualidade para vocês, né? E, pessoal, o feedback de vocês também é super importante, né? Comentar aí como foi a live, se foi um conteúdo legal, a qualidade da imagem, do som. A gente sempre busca levar o melhor para vocês, sempre melhorar na dinâmica, né? Então, acredito que essas próximas lives é sempre uma evolução, uma após a outra, né? Então, fiquem ligados nas redes sociais, nas divulgações, que vai ter muito conteúdo.